Do livro Pontos e Contos, mensagem ditada pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O Testemunho. Um santo homem repousava junto a velho poço em Cesareia, quando se aproximaram dele alguns jovens aprendizes do Evangelho, rogando-lhe esclarecimentos sobre o testemunho a que se referem todos os orientadores da virtude cristã na preparação espiritual. O ancião fez um gesto de bênção e falou sem preâmbulos. Um devotado judeu convertido à Boa Nova resolveu transportar a palavra do Senhor para certa comunidade rural da antiga Fenícia onde residia, no intuito de guiar corações amigos das trevas para a luz. Inflamado de entusiasmo, saiu de Jerusalém para a nova pátria que adotara, após recolher os ensinamentos do Messias por meio dos apóstolos e ambiente familiar. Mente modificada e coração refeito, passou a ensinar as verdades novas, sem perder o calor da fé ante a gelada indiferença de velhos companheiros de luta. Ninguém queria saber de perdoar inimigos ou auxiliá-los, e muito menos de lançar mão dos próprios haveres em favor da fraternidade, e por isso o pobre doutrinador foi insultado e apedrejado em praça pública. Decorrido longo tempo de esforço inútil, deliberou transferir-se para a aldeia próspera, situada às margens do Eufrates, onde contava com os diversos amigos, e pôs-se a caminho sem vacilar. Segui estrada fora de pensamento voltado para o céu todo azul e ouro, agradecendo ao mestre a bênção das flores e das brisas que lhe adocicava a marcha, quando a certa altura de zona pantanosa surpreendeu o ardiloso crocodilo que, sorrateiro e voraz, rastejava ao seu encontro. Compreendeu a extensão do perigo e tentou evitá-lo. Recuou instintivamente. Todavia, dois temíveis animais da mesma espécie buscavam atacá-lo pela retaguarda. Sabia que não longe existia pequena cabana que poderia abrigar-se e deu-se pressa em alcançá-la. Atingindo-a, porém, reparou surpreendido que a choça fora incendiada por anônimo delinquente. Procurou a margem de grande canal próximo, onde pequena ponte lhe proporcionaria passagem para outro lado da região. Entretanto, a ponte rústica fora arrebatada por inundações recentes. A esse tempo, outros crocodilos se haviam agregado aos três primeiros, e o viajor apavorado, no intuito de preservar-se, encaminhou-se para uma cova antiga não muito distante. Contudo, ao abordá-la, notou que enorme serpente lhe ocupava o fundo, apresentando-lhe a agressiva cabeça. Atordoado, dirigiu-se para duas árvores, aparentemente vigorosas, e tentou escapar através de uma delas. Mas em poucos segundos o vegetal tombou fragorosamente, restituindo-o ao chão. Escalou a segunda e repetiu-se a experiência. As raízes haviam sido destruídas por vermes invasores. Lembrou-se o convertido de certo montículo de pedras e, concluindo que algo devia possuir para defender-se convenientemente, correu a buscá-lo. No entanto, somente encontrou sinais de trabalhadores que, sem dúvida, as teriam transportado para alguma construção das adjacências. Ávido, buscou algum elemento para a defensiva natural. Todavia, o terreno fora lavado por chuvas copiosas e não viu sequer a mais leve acha de lenha. Desacoroçoado, subiu pequena eminência, com a intenção de despejar-se em algum vale, mas, alcançando o topo, descortinou simplesmente o abismo e compreendeu que o abismo significava a morte. Então aquele homem que tanto se torturava fitou o céu e ajoelhou-se, e ante as feras que se aproximavam, clamou confiante: Mestre, cumpram-se no escravo os desígnios do Senhor. Nesse ponto da experiência, o discípulo espantado lobrigou tênue neblina da qual
numa reduzida fração de minuto, emergiu o próprio Jesus, radiante e belo, que lhe disse bondoso: não temas, estou aqui. A minha graça te basta. Forte ventania soprou célere e os ferozes sáureos recuaram assombrados. O narrador fez demorada pausa e concluiu: todos os seguidores do Senhor encontrarão adversários na cena de purificação. Quanto mais adiantado o curso em que se encontram, maior é o número de testemunhos e de lições, porque as dificuldades, obstáculos, perseguições e incompreensões são sempre feras simbólicas. Há discípulos que encontram um crocodilo por ano, outros recebem um crocodilo mensal ou semanal, e muitos existem que são defrontados por uma romaria de crocodilos de hora em hora, dependendo das experiências do avanço levado a efeito. Nesses momentos preciosos e importantes, contudo, não vale qualquer recurso à proteção das forças exteriores, porque na escola divina da ascensão, cada aprendiz deverá encontrar o socorro, a resposta ou a solução dentro de si mesmo. E antes que os jovens formulassem as novas indagações que lhes assomavam à boca, o velhinho ergueu-se, arrimou-se ao humilde bordão, despediu-se e seguiu para a frente. Do livro Contos e Contos, mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: O doente grave. Uma alma atormentada de mãe, conduzida aos céus, nas asas blandiciosas do sono, esbarrou ante as resplandecentes visões do paraíso. Um anjo solícito recebeu-a no pórtico. Anjo amigo, disse ela em voz súplice, sou mãe na terra e tenho 2 filhos. Rogo para ambos as bênçãos de Deus, generosas e augustas. O mensageiro anotou as petições e, observando-lhe o desvelo fraternal, a mulher aflita acrescentou ansiosamente: venho até aqui pedir, em particular, por um deles que desde muito tempo se encontra gravemente enfermo entre a morte e a vida. Todo o meu carinho, todos os recursos médicos têm sido ineficazes. Não posso tolerar, por mais tempo, as lágrimas dolorosas que me afligem o coração. Digne-se o Todo-Poderoso, por vosso intermédio, conceder-me a graça e vê-lo restituído à saúde. O emissário das esferas superiores pensou um instante e interrogou: qual de teus 2 filhos se encontra mais unido a Deus? Meu pobre filhinho doente, respondeu a recém-chegada, pois que medita na grandeza do Pai Celeste dia e noite. É com seu nome que se submete aos remédios amargos e é esperando no Senhor que vê despontar cada aurora. No sofrimento que lhe desintegra as forças, dirige-se ao céu com tamanho fervor que se lhe pressente de maneira inequívoca a ligação com o Pai amoroso e invisível. E o outro? Indagou o mensageiro divino. Esse, esclareceu a pedinte, um tanto confundida, qual se lhe for impossível dissimular. É um homem feliz nos negócios do mundo. Como é favorecido da sorte, parece não sentir necessidade de procurar o socorro da providência divina. Qual deles entende a sublime significação do trabalho? Interpelou o emissário novamente. O enfermo, atirado à imobilidade, guarda profunda compreensão com respeito às virtudes excelsas dos espíritos de serviço. Refere-se constantemente aos bens do esforço e edifica quantos lhe ouvem a palavra tocada de dolorosas experiências. E o outro?
Talvez pelo gênero de vida que se consagra, deixou de ver as belezas da ação própria. Dispondo de muitos servidores, descansa nos trabalhos alheios. Não conhece o radioso convite da manhã, porque se levanta do leito demasiado tarde nos hotéis de luxo e permanece estranho às bênçãos da noite, uma vez que o corpo, saciado em mesas opíparas e extravagantes, não lhe confere oportunidade de sentir as sugestões santificadoras da natureza. Qual deles percebe o imperativo de confraternização com os homens, nossos irmãos? Tornou o mensageiro sorrindo bondoso. O que está preso à enfermidade angustiosa recebe os amigos de qualquer posição social com um disfarçável reconhecimento. Recolhe as expressões de carinho com lágrimas de alegria a lhe saltarem dos olhos. Emociona-se com a menor gentileza de que objeto e parece deter agora um laço de amor forte e sincero, mesmo com aqueles que em outro tempo lhe foram inimigos ou perseguidores. E o outro? Os favores do mundo, comentou nobremente a palavra maternal, isolam-lhe a personalidade, à distância dos júbilos domésticos, em rodas restritas e fantasiosas, ou nas regiões elegantes, onde rolem fortunas iguais a dele. Assediado pelos empenhos da vida social, cujas ideias se modificam à feição do vento, nunca encontra tempo necessário para sondar os sentimentos afetivos dos companheiros que o céu lhe enviou à senda comum. O anjo atento passou a refletir com grande interesse e arguiu de novo. Para qual deles roga a bênção de Deus em particular? Em favor do pobrezinho que agoniza no leito, informou a ternura materna. O enviado da providência fixou-a com extrema bondade e concluiu com sabedoria. Volta à terra e reconsidera as atitudes do teu carinho. O enfermo do corpo vai muito bem. Já entende a necessidade de união com o Divino Pai e o que distingue, em verdade, os homens uns dos outros é o grau de suas relações com a vida mais alta. Renova, pois, os votos de tuas preces ardentes, porque o doente grave é o outro. Do livro Pontos e Contos, mensagem ditada pelo Espírito Irmão X a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: A Maior Dádiva. Na Assembleia Luzida do Templo de Jerusalém, os descendentes do povo escolhido exibiam generosidade invulgar à frente da preciosa arca de contribuições públicas. Todos traziam algum tributo de consideração ao Santo dos Santos, cada qual mostrando a liberalidade da fé. Vestes de linho e valiosas peles, enfeites dourados e aromas indefiníveis impunham ali deliciosas impressões aos sentidos. Os fariseus, sobretudo, demonstravam apurado zelo no culto externo, destacando-se pela beleza das túnicas e pelos ricos presentes ao santuário. Jesus e alguns discípulos de passagem acompanhavam as manifestações populares com justificado interesse. E Judas, entre eles, empolgado pelo volume das oferendas, abeirava-se do cofre aberto, seguindo os menores movimentos dos doadores com a cobiça flamejante no olhar. A certa altura aproximou-se do Messias e informou-o: Mestre, Jeroboão, o negociante de tapetes, entregou 20 peças de ouro. Abençoado seja Jeroboão, aceitou Jesus sereno, porque conseguiu renunciar a excesso apreciável, evitando talvez pesados desgostos. O dinheiro demasiado, quando não se escora no serviço aos semelhantes, é perigoso tirando da alma. O discípulo voltou ao posto de observação com indisfarçável desapontamento,
Mas, decorridos alguns instantes, reapareceu notificando: Zacarias, o velho perfumista, sentindo-se enfermo e no fim dos seus dias, trouxe 100 peças. Bem-aventurado seja ele, disse o Cristo em tom significativo, mas vale confiar a fortuna aos movimentos da fé que legá-la a parentes ambiciosos e ingratos. Zacarias prestou incalculável benefício a ele mesmo. Judas tornou de modo próprio a fiscalização para comunicar, logo após, ao grupo galileu. A viúva de Cã, o mercador de cavalos que faleceu recentemente, acaba de entregar todo o dinheiro que recebeu dos romanos pela venda de grande partida de animais. E baixando o tom de voz, completava cauteloso o apontamento. Dizem por aí que alguns centuriões planejavam roubar-lhe os bens. Jesus sorriu e considerou. Muitos recursos amontoados sem proveito provocam as sugestões do mal. Feliz dela que soube preservar-se contra os malfeitores. O aprendiz curioso regressou à posição e retornou loquaz. Mestre, Efraim, o levita de Cesareia, entregou 200 moedas. 200! Bem-aventurado seja Efraim, falou o amigo divino sem afetação. É grande virtude saber dar o que sobra em meio de tantos avarentos que se rejubilam à mesa, olvidando os infelizes que não dispõem nem de uma côdea de pão. Nesse instante penetrou o templo uma viúva paupérrima, a julgar pela simplicidade com que se apresentava. Diante do sorriso sarcástico de Judas, o Senhor acompanhou de perto no que foi seguido pelos demais companheiros. A mulher humilde orou e apresentou 2 moedinhas ao fausto religioso do santuário célebre. Muitos circunstantes riram-se irônicos, mas Jesus apressou-se a esclarecer. Em verdade, esta pobre viúva deu mais que todos os poderosos aqui reunidos, porquanto não vacilou em confiar ao templo quanto possuía para o próprio sustento. A observação caridosa e bela congelou a crítica reinante. Pouco a pouco, o recinto enorme tornou a calma. Israelitas nobres e sem nome abandonaram, rumorosamente, o domicílio da fé. Jesus e os apóstolos foram os derradeiros na retirada. Quando se dispunham a deixar a enorme sala vazia, eis que uma escrava de rosto avelhentado e passos vacilantes surgiu no limiar para atender a limpeza. Movimenta-se em minutos rápidos. Aqui recolhe flores esmagadas, além absorve em panos úmidos os detritos deixados por enfermos descuidados. Tem um sorriso nos lábios e a paciência no olhar, brunindo o piso em silêncio para que o ar se purificasse na sublime residência da lei. Pedro, agora sós com Messias, ainda impressionado com as lições recebidas, ousou interrogar. Senhor, foi então a viúva pobre a maior doadora no templo de nosso Pai? Realmente, elucidou Jesus em tom fraterno. A viúva deu muitíssimo, porque enquanto os grandes senhores aqui testemunharam a própria vaidade, com inteligência, desfazendo-se de bens que só lhes constituíam embaraço à tranquilidade futura, ela entregou ao Todo-Poderoso aquilo que significava alimento para o próprio corpo. Em seguida, a leve pausa apontou com o indicador a serva anônima, que se incumbia da limpeza sacrificial, e concluiu: a maior benfeitora para Deus aqui, no entanto, ainda não é a viúva humilde que se desfez do pão de um momento. É aquela mulher dobrada de trabalho, frágil e macilenta, que está fornecendo à grandeza do templo o seu próprio suor.